Oi, eu sou Luciana Jaber, mentora de artesãos, e hoje eu quero trazer um tema que é sempre causa de dúvida para quem está começando a usar o Instagram para vender o seu artesanato. Muitas artesãs me perguntam assim: Lu, eu não sei o que é conteúdo de valor, eu não sei o que postar no meu Instagram. Me conta, essa aí é a sua dúvida também? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudinho sobre esse tema. Bom, quando a gente fala de conteúdo de valor, o que postar no Instagram que vende produto artesanal, primeira coisa que é importante a gente entender é que eu preciso saber quem é o meu público, com quem eu falo. E eu acredito que essa dúvida de não saber o que postar vem exatamente de não saber com quem eu falo, quem é o meu público. Porque normalmente o artesão acredita que, Lu, eu vendo para mulher e toda mulher é igual. Não, não é igual. Né? Existem mulheres que estão em fases de vida diferentes, consequentemente, que possuem interesses diferentes também. Quando eu falo com uma mãe que acabou de ter filho, é diferente da mãe que já está no segundo ou no terceiro filho. Quando eu falo da mulher que tem já um filho de 19, 20 anos, é totalmente diferente dos interesses dessa mulher, por exemplo, que acabou de ter neném. E assim por consequência, né? Então, quando eu sei com quem eu falo, quando eu tenho clareza de quem é o meu público, essa linguagem, essa comunicação, ela fica muito mais acertada. E isso quando eu falo de ficar acertada, quer dizer não só a nível de postagem, de texto, de conteúdo que eu trago para essa mulher que eu quero comunicar. Então, é importante, primeira coisa, analisar quem é a minha cliente, com quem que eu quero falar. Lu, mas não é o cliente que escolhe a gente? Eu sou da opinião que a gente escolhe, a gente deve trabalhar nessa linha de raciocínio de que eu crio o meu produto, eu escolho quem é o meu cliente. Porque quando eu escolho quem é o meu cliente, fica mais fácil de acertar essa comunicação. É lógico que vai chegar pessoas dentro do seu perfil que às vezes não é aquele cliente que você imaginava e tá tudo bem, tá? Isso acontece. Mas com certeza aquele cliente chegou porque ele se identificou com aquela comunicação. Vamos lá num exemplo. Vamos supor que o meu público-alvo é uma mulher moderna, independente, que trabalha fora e que gosta de coisas coloridas, tá? Não quer dizer que uma senhora de 65, 70 anos não possa virar minha cliente. Pode, porque na verdade, o que essa cliente se identificou? Com as cores, com a linguagem de comunicação que você está usando. Então ela se identifica com isso e aí ela acaba fazendo parte desse universo de clientes que você imaginou aí, que você selecionou. Então, quando eu defino quem é o público, qual é o produto que eu vou trabalhar, e aí a gente fala de nicho novamente, né? O tão famoso nicho. O nicho. Eu não quero trabalhar com nicho, Lu, eu quero trabalhar com tudo. E aí percebe que quando eu trabalho com tudo fica difícil alinhar essa comunicação, conteúdo e por aí vai. É por isso que a gente fala em definir nicho, escolher um público e lógico, também não é um público, tá? É escolher um padrão, né, de pessoas que você vai trabalhar ali, um padrão, tá? Mas quando eu falo em definir um público, vamos lá também de novo num exemplo. Eu, Luciana,
tenho 3 tipos de cliente que são os mais fortes dentro das minhas redes sociais de uma forma geral. A professora, que ama artesanato e sonha em viver do artesanato. A mulher que é aposentada e que parou de trabalhar, mas que sonha em ter um negócio artesanal. E a dona de casa que sonha em ter uma renda extra e viver do artesanato. São 3 mulheres diferentes, mas que possuem as mesmas necessidades e as mesmas dores. No final das contas, elas querem aprender como usar a internet para vender, para chegar no objetivo final de viver do que elas amam fazer, viver do artesanato. Então, elas têm medos, dores, sonhos e desejos parecidos. Então, quando eu defino ali quem é o meu cliente, eu consigo identificar todas essas questões de necessidades. Por exemplo, qual é a necessidade da minha cliente? Aprender a fazer um vídeo, aprender a usar redes sociais, aprender a usar um WhatsApp para vender o artesanato dela, aprender a fazer a gestão do ateliê dela, transformar isso que era um hobby em um negócio, em um empreendimento. Então eu consigo identificar quais são essas dores. Não quer dizer que eu não possa ter uma mulher que, por exemplo, é funcionária pública, que não é professora, mas que sonha em viver do artesanato dela. Esse tipo de cliente vai chegar também no meu perfil, porque sentiu essas mesmas necessidades que essas minhas 3 clientes principais sentiram, entende? Então, quando eu falo em desenhar, em imaginar quem é a minha cliente, para que eu possa acertar essa comunicação e, consequentemente, identificar quais são as necessidades dela, vamos supor que você trabalha com bolsas e acessórios femininos e você definiu que a sua mulher é uma mulher que viaja a trabalho, que é independente, que gosta de produtos mais tradicionais, que é uma pessoa mais clássica, mais sofisticada. Tá vendo que essas informações que você trouxe dessa cliente que você quer como sendo a sua cliente ideal, como sendo a sua persona, que o marketing usa muito essa linguagem, né? Que é a sua cliente ideal, você consegue identificar já necessidades. Então, é uma pessoa que quer peças úteis, que quer peças que sejam práticas, peças para viajar ou para organizar de repente um armário, e aí essas peças que organizam o armário também servem para viagem. Enfim, a partir do momento que eu desenho essa cliente, eu consigo identificar as necessidades dela, fica muito mais fácil eu trabalhar conteúdo, texto, fica muito mais fácil eu saber com quem eu tô falando. E é assim, ô Lu, mas como que eu sei que essa pessoa vai chegar no meu perfil? Isso funciona como um imã, uma isca. As pessoas começam a se identificar com essas postagens e começam a chegar no seu perfil. Então, funciona justamente alinhando essa comunicação que você traz o seu cliente ideal, porque o seu cliente ideal vai ver essa postagem, vai se identificar imediatamente e fica no seu perfil. O que acontece com uma rede social que ela fala para todo mundo e não fala para ninguém, ou simplesmente nem fala, que é o que acontece muito. Por exemplo, o artesão vai lá, posta uma foto de um produto, e uma foto que nem é uma foto que está com cenário, nem é uma foto que valoriza a peça dela, e aí ela quer vender na internet. Por que ela não consegue vender? Porque ela não sabe com quem ela está falando, ela não tem uma foto que atraia os olhares desse cliente que ela quer trazer para o perfil dela, e aí a venda é quase que impossível mesmo de acontecer dentro desse perfil.
Em contrapartida, se eu sei quem é o meu cliente, eu já vou montar um cenário que atraia os olhares desse cliente. Eu faço um texto que comunica com esse cliente. Quando eu falo de texto, não precisa ser um super texto elaborado, não. Pode ser um texto pequeno. Só que quando você sabe com quem você fala, você chega no coração desse cliente. Pode ser uma frase que ele se identifica e fica no seu perfil. Começa a te seguir, te indicar e começa a, de repente, inclusive te abordar para poder comprar algum produto. Então, quando a gente fala de conteúdo, eu falo de aquele conteúdo que interessa o público que você quer atrair para o seu perfil. Se eu quero atrair essa mulher que é elegante, sofisticada, independente, que trabalha fora, se eu posto conteúdos onde eu vou mostrar um produto que ajuda na organização dela para uma viagem, ou um produto que ajuda na organização do dia a dia dela, uma pasta que vai ajudar ela a guardar papéis, por exemplo. Hoje em dia a gente já não usa mais papel, mas eu sou da época do papel. Então, uma pasta que organize um notebook, por exemplo, pode ser também. Então, quando eu sei quem é o meu cliente, eu consigo inclusive trazer conteúdo que interesse esse cliente. E quando eu trago conteúdo que interessa, isso funciona como um imã que atrai a pessoa para o seu perfil, porque se eu uso essa mesma linguagem para um cenário, para texto, para vídeo, para tudo que eu posto, se eu trago conteúdo que interessa esse público e se eu conheço esse público, consequentemente, eu vou saber qual é o conteúdo que atrai esse público também. É lógico que todas essas questões não é assim do dia para a noite, nem vai ser. Tá? A gente entender como funciona esse mecanismo, a gente vai experimentar desenhar um cliente, experimentar imaginar até quais são ali as dificuldades, as necessidades desse cliente, para aí poder começar a pensar num cenário, a pensar num texto, a pensar em coisas que vão trazer esse cliente. E faz parte do processo a gente testar, ver o que funciona, o que não funciona. É lógico que quando é um perfil novo, a gente vai precisar fazer algumas vezes para ver se isso está funcionando ou se não está funcionando mesmo. Mas a forma mais assertiva, mais rápida de você trazer o tipo do seu cliente ideal é pensar em qual é o cliente que você quer atrair para as suas redes sociais, desenhar mesmo esse cliente, imaginar mesmo quais são as necessidades que ele tem e quais são as soluções que você vai trazer para o seu cliente através do seu produto artesanal. Eu te garanto que as suas vendas vão começar a dar um salto muito diferente nas redes sociais, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E aí a sensação que tem é que a gente está falando pro nada. Me conta se você tem essa sensação de que está falando para ninguém nas suas redes sociais. E se isso acontece com você, precisa repensar toda essa estrutura, e a partir do momento que você repensar tudo isso, eu te garanto que vai mudar muito ali o movimento das suas redes sociais. Testa aí e me conta, tá bom? Já aproveita e me segue lá no Instagram, @lujaber. Eu trago sempre dicas, lives e muito conteúdo para você que sonha em viver do seu artesanato, para você que sonha em fazer disso a sua fonte de renda principal. Esse é o meu propósito de vida, tá bom? Até o próximo vídeo.